Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém. Que maravilha, irmãos. Com certeza o Senhor vai trazer paz e refrigério para as nossas vidas, Pastor Júnior. Tá? Foi uma bênção, nós agradecemos em nome de Jesus. Tá? Nós que tivemos a oportunidade de louvar aqui ao Senhor através desse hino maravilhoso. A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas 18. Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. A cura do cego de Jericó. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai operar grandes coisas esta manhã aqui no nosso meio. O culto da família. O culto onde você é convidado. E você convida a sua família. Mas aqueles que também não vieram, estão contigo no teu pensamento, no seu coração. E através das suas orações, toda a sua casa será abençoada em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz em Lucas 18, 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão, que passava, perguntou, o que era aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam da frente o repreendiam, para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Irmãos, eu quero que você feche seus olhos agora, por um instante. Nós vamos falar aqui dessa cegueira, de um cego que estava à beira do caminho. E o Senhor, Ele quer abrir a nossa visão, nesta manhã. Nesta manhã o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Feche os seus olhos, feche mesmo os seus olhos, cerra os seus olhos agora neste momento e comece a lembrar deste texto. Faça uma viagem até este local, até esta época, dentro deste texto. Sinta-se como o cego de Jericó. De repente eu posso falar para você, neste momento, para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, mas de olhos fechados. De repente alguns até vão conseguir, mas você não conseguirá muitas coisas. Continue com seus olhos fechados. Eu não vou fazer isso, eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu não vou pedir para você vir aqui à frente com seus olhos cerrados, porque eu acredito que aconteceria muitas coisas que o prejudicariam. De repente você ia esbarrar no seu irmão, de repente você ia cair, de repente você não ia conseguir encontrar o altar, de repente você não ia conseguir chegar até aqui. Mas eu sei que eu sirvo aquele que vai abrir os seus olhos, e você vai chegar além do que você imagina. Porque nesta manhã, o Senhor tem algo especial preparado para ti. Como foi falado aqui através do pastor Júnior, um refrigério, uma paz dentro do seu coração. Pode abrir os olhos. Eu não pediria, irmãos, eu não pediria para você fazer isso. Imagine todos vocês saindo do seu lugar, com os olhos cerrados, com os olhos fechados. O que iria acontecer? Eu tenho certeza que muitos não chegariam até aqui. Pode sentar em nome de Jesus. Primeiro estudo, primeira lição que nós tiramos deste texto. Quem foi Bartimeu? Quando nós olhamos no texto, nós vamos ver no livro de Marcos também. No livro de Marcos narra, no livro de Mateus também narra. E os três fazem uma junção. E nós vamos ver que Bartimeu foi filho de Timeu. Filho de Timeu. O texto tem o cuidado de mostrar o nome do pai de Bartimeu. E nós estamos aqui nesta manhã para falarmos de família. E o texto já começa falando da família deste cego, da família deste mendigo. E realmente o Senhor quer falar conosco, quer falar de nós, quer falar da nossa família, mostrando assim que ele tinha e vinha de uma família. Conta o historiador Joséfo que Bartimeu foi filho de Timeu,
E Timeu foi um general israelita aposentado. Foi um cidadão bem sucedido. Porque se ele foi um general, com certeza naquela época, era um cidadão bem sucedido. Ao se aposentar, ele foi um forte comerciante. Foi considerado conspirador e perseguido. Foi preso e crucificado pelos romanos. Um pai com uma grande visão, e agora um filho sem visão. Um filho sem visão nenhuma, com medo e sem esperança. Nosso pai também brigou por nós. O nosso pai também lutou por nós. O nosso pai também se deu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos visão. E nós temos ali um filho agora, sem visão. Mas o seu próprio pai tinha uma grande visão. E por causa desta visão, ele pagou um preço também. E o nosso pai pagou um alto preço para que a gente possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa caminhar sossegado, para que a gente possa chegar até o altar. Eu vejo que Bartimeu não era o único cego da época. Havia muitos cegos naquela região. Na região de Jericó haviam muitas pessoas com cegueira, mas havia a cegueira física e também a cegueira espiritual. E hoje a nossa casa, hoje a igreja, ela se encontra também da mesma maneira com muitos cegos espiritualmente. Uma cegueira espiritual muito grande no meio da igreja. Em 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso há muitos cegos, há muitas pessoas que não conseguem chegar ao altar, há muitas pessoas à beira do caminho, há muitas pessoas tropeçando, há muitas pessoas palpando, há muitas pessoas que não conseguem chegar. E sabe por que isso acontece? Por que esse Deus com D minúsculo faz isso, cega o entendimento das pessoas? Para que elas não vejam a luz, para que elas não conheçam o verdadeiro evangelho. Então cega. Você já encontrou alguém que você não consegue falar nada com a pessoa? Ele está com o entendimento cego. Você fala, ele não acredita, ele não entende. É o Deus deste século que cegou o entendimento desta pessoa. Cego, mendigo da cidade de Jericó. Naquele tempo, para alguém que era cego, somente havia um recurso. Qual era o recurso? Mendigar. Agora, de filho de general a mendigo. De filho de general, mendigando. Havia somente esse recurso, mendigar. E para nós também, se nós estivermos com essa cegueira espiritual, nosso recurso será mendigar, pedir esmolas. Não há outro recurso para aqueles que estão cegos. Era desprezado pela sociedade. Carregava sobre si uma capa de humilhação e desprezo. Ou não? Você acha que aquele cego era bem tratado? Não era bem tratado. Carregava também sobre si a limitação, que nós já falamos agora há pouco. Ele era uma pessoa limitada. E o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele quer que nós sejamos as pessoas que a gente vá além dos limites. Porque não há limite para aqueles que seguem o Senhor Jesus. Porque não somos nós que fazemos, é Ele que faz por nós. É Ele que opera em nós. Cego guiando cego. Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Que tipo de empresário você é? Que tipo de gerente você é? Que tipo de líder você é? Eu já fui líder antes de me converter em uma outra religião. E eu tinha sob o meu comando 200 jovens, mas era um cego guiando cego, que eu não enxergava nada. Eu tinha essa cegueira espiritual, mas eu comandava. Então, se o Jorge fosse para o buraco, todo mundo ia junto, que era cego guiando cego. Ele ficava sentado gritando esmola, esmola. Por ali passavam muitas pessoas, e ele sempre gritando esmola, esmola. Qual o tipo de grito pai, mãe, empresário, gerente, líder você está tendo? Quais são as palavras que você está falando? Esmola. Nosso Deus não é o Deus da esmola. Nosso Deus
não é o Deus das pequenas moedas. Nosso Deus é o Deus que é capaz de fazer mais do que nós pensamos, mais do que nós imaginamos, mais do que o nosso coração sente. Pare de pedir esmolas, pare de gritar esmolas. Nós vamos ver que houve uma mudança na vida deste mendigo, na vida deste cego, a partir do momento que ele parou de pedir esmolas. Chegou um dia que ele deu um basta, e hoje eu não vou pedir mais esmolas. Estava ali tanto tempo, que conseguia distinguir as falas, e até as pessoas que por ali passavam. Por ali passavam chefes, homens e mulheres normais, reis, rainhas. E quantas histórias ele ouvia. Quantas histórias, porque ele era cego, mas não era surdo. E ele ouviu tantas histórias, e ele conhecia muitos relatos, e ele conhecia o Senhor Jesus de ouvir falar. Muitas pessoas falaram de Jesus e ele ouviu, e ele não via a hora de aproveitar a oportunidade e se lançar aos pés do Senhor Jesus. Mas isso um dia ia acontecer, porque ele se encontrava limitado. De repente ele achava que por causa da cegueira dele, de repente ele até achava que o Senhor Jesus não iria se importar com ele. E ele continuava a esmolar, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza já. Segunda lição, sentados à beira do caminho. Muitas vezes nós estamos, Jesus está no caminho, Jesus é o caminho, e nós estamos sentados à beira do caminho. Deu para entender? Nós precisamos entrar no caminho. Nós precisamos caminhar com Jesus, e não somente ficar vendo Jesus passar, não somente ficar ouvindo falar de Jesus. Nós precisamos andar com Jesus, nós precisamos nos colocar no caminho de Jesus. Muitos encontram-se à beira do caminho, e Jesus está no caminho. Muitos estão à beira da solução das causas familiares, a um grito. Está a um grito da sua casa ser uma bênção, está a um grito da sua família se converter. O que nós estamos fazendo aqui todo o culto da família? Estamos gritando: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu quero que a minha família se converta. Estamos a um grito, à beira do avanço ministerial, a um grito. Às vezes, algo maravilhoso para ser entregue na sua mão, e você está revoltado, e de repente você depara e fala: olha, estávamos a pequenos centímetros de receber a nossa bênção ministerial. Mas qual o tipo de grito? Qual o grito que nós damos? Esmola? Esmola? Gritos de revolta? Não é esse o grito que o Senhor Jesus espera ouvir de nós. O grito que Ele espera ouvir de nós é: Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. É este o grito de socorro do cristão, do crente, como diz, né? Crente a todos que creem. Este é o nosso grito. À beira da vitória no trabalho está um grito, da beira da vitória no trabalho. À beira da vitória no casamento há um grito. À beira das relações interpessoais, sociedade, há um grito: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. À beira das bênçãos, muitas vezes nos encontramos à beira das bênçãos. A solução é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Jesus é o caminho. E o Senhor vem dizendo, por toda a Escritura: eu sou o caminho. E nós, muitas vezes, continuamos fora do caminho. Mas eu estou na igreja, pastor. A igreja é o caminho? Você tem que estar na igreja, mas o caminho é o Senhor Jesus. O caminho é o pastor Jorge, a pastora Ângela, não. O caminho é o Senhor Jesus. Senão você vai tropeçar. Você vai estar cego. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você se coloca verdadeiramente no caminho, milagres acontecerão. Curas acontecerão. O que está impedindo de chegar até Jesus? Quais são os obstáculos? Quando nós estamos no caminho, o sobrenatural de Deus acontece.
sobrenatural de Deus acontece em nossas vidas. Mas muitas vezes nós pensamos que o sobrenatural de Deus é algo muito grande. Sobrenatural de Deus é eu estar aqui, respirando, falando, amando e sendo amado. Já é um sobrenatural de Deus, não é? E às vezes nós esperamos coisas assim, grandes, enormes. A visão, a cegueira espiritual, o comodismo ou a multidão está te impedindo de chegar no caminho? O que está te impedindo de chegar no caminho? Vai ficar aí sentado à beira do caminho, cantando deixa a vida me levar? Ou vai fazer como o cego, gritar e falar eu quero estar neste caminho? Às vezes nós ficamos sentados e acomodados, de braços cruzados. Existe um contraste neste texto. A multidão e o cego solitário. Jesus ao passar, será que ele notaria o cego? Jesus estava com uma multidão juntamente dele. Faria alguma coisa por aquele cego? Muitas vezes nós queremos as multidões. Nós queremos casa cheia. Muitas vezes nós queremos olhar para o culto e ver que está superlotado. Mas e olhar para as casas? E olhar para as ruas? E olhar para os nossos irmãos? Jesus ficaria com a multidão ou com o homem necessitado? Nós sabemos o final deste relato, desta história. Sucesso às vezes se mede pelo número de pessoas que vieram ao culto, e não é essa a medida de sucesso. Nós podemos encher a igreja, mas ela pode continuar cega espiritualmente. Não é este o segredo. Quantas pessoas no evento, uau! Quantas? 2.000 pessoas, uau! O evento foi ótimo, foi maravilhoso. Quantas pessoas estavam seguindo Jesus? Que multidão é essa? Quantos se prostraram? Nenhum, mas estava cheio. Não havia espaço para se prostrar. O pessoal não tinha nem como dobrar os joelhos, de tanta gente que tinha. Quantos se decidiram a Cristo? Nenhum, acho que não teve apelo. Quantos curados? Eu lembro que uma época eu fui buscar o Cris Duran. Eu passei vergonha. Cheguei no aeroporto, ele entrou no meu carro e falou, naquela época eu não era pastor ainda, Jorge, quantos coxos vocês convidaram, quantos cegos, quantas pessoas depressivas, quantos drogados para este evento? Eu falei, ixi, e agora? Eu vou falar para ele, nenhum. Ele falou, o que eu estou vindo fazer nessa cidade? Quantos cegos espiritualmente foram convidados? Aí nós perguntamos também, quantos libertos das drogas, dos vícios? Aí quantas pessoas no culto de oração? Deu pouco. Então não foi bom. Deu pouco. Então o culto precisa melhorar. Precisa melhorar o culto de oração. Pouca gente. Pastor Milson, para com esse culto. Poucas pessoas. Quantos se prostraram? Todos que foram. Quantos se decidiram a Cristo? Todos que ali estavam. Quantos foram curados? A maioria. E quantos foram libertos? Todos que se decidiram por Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus olhou para o cego. O que chamava a atenção de Jesus não era a multidão, e sim o necessitado, o quebrantado de coração. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vimos no vídeo ali o fardo, mas o Senhor Jesus diz que o fardo é leve. Mas às vezes nós estamos querendo carregar o fardo, pagar o preço. Às vezes nós não queremos, nem como pai, nem como mãe, nem como líder. Chama as crianças para orar à noite. Está com sono, deixa para amanhã. Não, todos os dias, todos os momentos. E quando nós falamos em Mateus 11:28, vinde a mim, o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos que estão sobrecarregados, cansados. Será que nós falamos isso? Vinde a mim os que estão bons. Vinde a mim os que cantam bem. Vinde a mim os que estão financeiramente bem. Vinde a mim aqueles que não vão me dar dor de cabeça. Não, o Senhor está dizendo, vinde a mim os sobrecarregados, os cansados, e eu vos aliviarei. O fardo continua, meu irmão, mas o fardo é leve. Esses dias eu estava com uma gripe tremenda. Eu estaria com gripe se eu estivesse sem Jesus e com Jesus do mesmo jeito. Mas sem Jesus eu estaria de cama. Com Jesus eu estava louvando a Deus. Amém?
Ele ouviu quem era Jesus de Nazareno, nome Jesus muito popular naquela época e região. Muitos nomes de Jesus, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e ele ouvia falar de Jesus, mas ele teve a sensibilidade de identificar quem era o Jesus que trazia as bênçãos, quem era o Jesus capaz de curar. Porém ele sabia que ali estava quem ele não podia ver, porém sentia a sua presença. Quantos conseguem sentir a presença de Jesus aqui? Amém? Nós não vimos também, mas nós sentimos. Eu sinto a presença de Deus, sinto a presença de Jesus. Ouviu falar daquele que transformara a água em vinho, ouviu falar daquele que ressuscitou mortos, curava doentes, aleijados, surdos, mudos e cegos. Ele falou, cegos? É este o homem que dá visão? É este o homem que dá visão. O que o impede de chegar até Jesus? De ter uma experiência sobrenatural? Existe sempre uma multidão querendo impedi-lo de chegar até Jesus. Na multidão tem pessoas ímpias, pessoas más, que querem impedir você de chegar até Jesus. Na multidão há amigos, entre aspas, que querem te impedir de chegar até Jesus. Na multidão há parentes que querem nos impedir de chegar até Jesus. Na multidão há destruidores de sonhos, de realizações. Até mesmo pessoas dentro das igrejas. Na nossa não, mas dentro das igrejas tem. Pessoas que às vezes impedem a pessoa de chegar até o caminho. A multidão diz. O que ele disse para a multidão? Quando a multidão falou ao cego, fica quieto, cala-te. Jesus acalmou a multidão. Aquietai-te, cala-te. Multidão com reações indisciplinadas pode fazer acontecer coisas cruéis, com reações indisciplinadas. Então nós, como servos de Deus, precisamos ensinar as multidões. E Jesus ensinou as multidões. Ele pregou as multidões. Aquele mesmo que deu ordem aos ventos e às ondas, em Lucas 8:25, dá ordem à multidão indisciplinada. E o que eles fizeram? Ficaram calados. Calados e obedeceram à voz do Mestre. É isso que vai acontecer na nossa casa. É isso que vai acontecer no meio da nossa igreja. Porém, muitos negavam a ajuda, não dando importância ao mendigo cego, seja ao próximo. De que adianta eu correr atrás de Jesus na multidão, se eu não olho para o meu irmão? As pessoas abandonaram aquele pobre ali no canto e correram, tentando entrar no caminho. Mas nós só vamos entrar no caminho quando nós olharmos para os necessitados, em todos os sentidos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo não visitaste, na prisão não me visitou. Então ele também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando nós estamos na multidão, irmãos, e só olhamos para os eventos, só olhamos para os curados, tem uma resposta de Deus para nós, e é pesada. E as pessoas não estavam olhando para Bartimeu, filho de Timeu. Eles estavam achando que estavam olhando para Jesus, mas olhar para Jesus é olhar também para a beira do caminho, é olhar para essa rua Roxinol, é olhar para as prisões, é olhar para os hospitais, é olhar para os doentes, para os que necessitam. Jesus parou para acudir, não parou? Jesus parou. Nenhuma necessidade humana poderia ele deixar de atender. Havia uma grande multidão, e Jesus caminhava no meio desta multidão. A multidão estava atrás de Jesus, mas ele fez assim: multidão, fica aí que eu tenho um compromisso maior. Eu tenho que atender este homem que está gritando, que está descendo lágrimas, e é de coração, e ele me quer. E Jesus vai fazer isso com a gente. Jesus fez parar o cortejo de honras pessoais, e passou a ministrar
a um pobre miserável. Já pensou as pessoas? Ué, o que deu em Jesus? Parou para atender aquele umzinho, aquele um lá que não tem valor nenhum, porque era assim que eles falavam, sem valor, mas para Jesus, de grande valor, um homem de grande valor. Jesus perguntou, Jesus já sabe o que queremos, Jesus perguntou para ele, não perguntou? Jesus já sabe o que nós queremos, antes de você chegar aqui neste culto. Porém, por que pergunta? Somente para uma formalidade, para prover um diálogo com Ele. Quanto tempo faz que você não grita por Jesus? Quanto tempo faz que você não fala com Jesus? Ele vai estar sempre te perguntando, o que queres? O Senhor sabe, mestre, mas o que queres? Fala, não é assim? Ele quer prover um diálogo com nós. Ele quer encorajá-lo a expressar os seus desejos. Ele quer ter comunicação contigo. Ele quer ver a sua esperança e as suas aspirações. Ele quer parar o nosso trabalho, parar as nossas correrias, para nos acudir. O cego parou de esmolar. O cego fechou o seu comércio, porque ele só tinha tempo para Jesus. Só para Jesus. E nós precisamos ter esse tempo com Deus. Precisamos ter esse tempo com Jesus. A pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Que pergunta nos faria Jesus hoje, a fim de nos ajudar várias vezes? Que pergunta o Senhor Jesus faz para você agora, nesta manhã? Pense. Qual a sua resposta para Jesus? O que você quer? Ele queria visão. Ele queria voltar a enxergar. E você? O que queres que eu te faça? Jesus fala. Bartimeu, cego, incapacitado, agora com um salto de esperança fala, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vai ficar aí sentado no seu banco ou vai dar um salto de esperança? O Senhor está te perguntando o que você quer. Ele parou, ele deixou a multidão para te atender. Cristo é a esperança de Bartimeu e é a nossa esperança. É a esperança da humanidade e de toda a nossa família. Existem muitos gritos nas nossas casas e nos nossos lares. Quais são os gritos na sua casa? Quais são os gritos na sua empresa? Grito de enfermidade, Jesus ouve e atende. Grito de necessidade financeira, Jesus ouve e atende. Gritos de mães e pais querendo os filhos de volta, Jesus ouve e atende. Gritos pedindo liberdade, Jesus ouve e atende. Grito de casais e muitos outros tipos de gritos, Jesus ouve e atende. Bartimeu gritou, expressou o seu desejo, a sua esperança e as suas aspirações. E você, vai gritar ou vai ficar parado? Edmil quer dar um grito aqui. Vem cá, Edmil. Rapidinho. Ele já gritou. Ele quer testemunhar de um grito. A paz, igreja. Meus irmãos, há mais ou menos 1 ano e 1 mês atrás, eu passava por uma dificuldade muito grande financeira dentro da minha empresa. Passava por momentos muito difíceis e eu não sabia mais o que fazer. E nesse mesmo período, a minha esposa estava grávida, da Lívia, que é a minha filha, fez 1 ano agora. E eu não sabia o que fazer, meu irmão, não sabia mesmo, porque eu não tinha nem o dinheiro para pagar nem o parto dela. Pois eu clamava ao Senhor, gritava ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha família. Chama minha esposa. Não é justo que eu fale sem ela. Nós orávamos em casa, Senhor, para que Ele fizesse alguma coisa por mim e por ela, pela nossa família. Aquela criança estava por vir, eu não sabia o que fazia. Não sabia mesmo. Pois o Senhor, 3 dias antes dessa criança nascer, Ele me honrou grandemente. Ele enviou um anjo do Senhor dentro da minha empresa. Ele enviou
Naquele dia, numa quarta-feira, não vou esquecer nunca. Foi um maior milagre da minha vida. Ele levou a nós 10 vezes mais do que eu estava pedindo. 10 vezes mais. Não foi uma esmola, não. Foi 10 vezes mais. Aquele dia salvou o meu mês, salvou minha empresa. E olhando a um ano atrás, eu olho agora o que Deus tem feito. Ele não parou de me abençoar. Eu vejo que eu estou muito melhor do que eu estava há um ano atrás. Por isso que eu penso assim, que sempre que nós olhamos para o dia de hoje, nós temos que pensar o que Deus fez conosco há um ano atrás. Não só parar para pensar, nós estamos num momento de crise financeira no nosso país. Estamos sim. Ainda mais por causa dessa Copa abençoada que veio. Ainda mais por causa dessas eleições que estão por vir. Mas Deus, Ele vem e vai abençoar muito mais a nós, se nós olharmos o que Ele fez por nós há um ano atrás, há uma semana, há um mês, que seja. Deus me abençoou grandemente, a mim, minha esposa e minhas 2 filhas. E Deus mandou a Lívia, me deu a Ludmila e me deu a Lívia. E não sequer tem uma doença dentro da minha casa. Todos os dias eu louvo e clamo ao Senhor, mesmo sendo pecador, eu peço perdão a Ele, falo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. E o Senhor derrama bênção todos os dias da minha vida e não deixa faltar nada dentro da minha casa. E nunca vai deixar, porque eu creio que aquele dia foi só o começo das bênçãos. Virão muito mais, em nome de Jesus. Pastor Jorge e pastora Ângela, nós andamos juntos todos os dias. E eles sabem o testemunho que eu dei, e eles sabem, eles viveram o que eu vivi. E eu creio que Deus vai derramar, e um dia nós estamos aqui, e vamos falar muito mais de Jesus, que a palavra fala para nós testemunharmos o que Deus faz nas nossas vidas. Quem tem testemunho, meu irmão, pode vir aqui, que Deus vai abençoar você muito mais, tenho certeza. Só para terminar, pastor Jorge, neste momento, agora, na minha casa, na casa da minha mãe está cega, por causa da diabetes. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas por ela. A palavra diz para nós honrarmos nossos pais e nossas mães. E eu estou aqui falando para a igreja que ela está aí, eu peço oração por ela. E eu vou testemunhar que ela vai sarar. É em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Interessante, irmãos. Eu e a pastora Ângela, amigo deles, como de todos vocês, não podíamos fazer nada, só orar. Mas eles gritaram para a pessoa certa. Eles gritaram eles gritaram, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E no momento certo, o Senhor surpreendeu esta família. Aquele cego, Bartimeu, ele deixou de pedir esmolas, e nós, como servos de Deus, temos que deixar de pedir esmolas. Aquele cego Bartimeu, que estava acostumado a receber moedas de reis. Reis passavam por ali, governadores passavam por ali, imperadores passavam por ali e depositavam moedas aos pés dele. Mas de repente um dia passou aquele que é o rei dos reis, em Ageu 2:8, aquele que é dono do ouro e da prata, e ele não pediu mais uma moeda. Ele sabia que estava diante daquele que podia resolver toda e qualquer dificuldade na vida dele, na vida da família dele. E um salto ele foi de encontro para Jesus. Ele teve um encontro face a face com Jesus. Agora ele não conhecia Jesus apenas de ouvir falar, mas ele estava diante de Jesus, na frente de Jesus, sendo atendido por Jesus. E ele viu qual a diferença. Agora imagine vocês, ele chegando na casa dele, ele abrindo a porta e ele falando todas as coisas que ele podia ver, todas as coisas que ele podia tocar, pedir. Qual foi a reação da sua família? E nós também, quando cai a nossa cegueira espiritual, nós chegamos na nossa casa, nos nossos parentes, e ele fala, olha como ele está enxergando melhor, como ele tem uma visão melhor, como ele vê diferente. Ele deixou de pedir esmolas, ele deixou de esmolar, mas ele soube pedir certo a quem podia dar. Agora aquele pobre cego, que naquela manhã acordava para passar outro dia em trevas, e para ocupar-se em pedir esmola,
havia sido tocado pelo Eterno. E a luz invadira seus olhos físicos e espirituais. Saíra de casa um homem sem visão, e agora voltara para casa um homem com visão. Você de repente saiu da sua casa nesta manhã, sem visão. De repente você está com a visão totalmente perdida. Espiritualmente sem visão. De repente você não tem visão para o que você vai fazer amanhã na sua empresa. Você não tem visão para lidar com as situações familiares. Eu quero dizer que você chegou aqui sem visão, mas como Bartimeu, você vai chegar na sua casa com visão. E uma visão extraordinária, uma visão dada pelo Eterno. Quando eu vou para o texto de Zaqueu, pulando um pouco, mudando um pouco, Zaqueu também teve um encontro com Jesus, não teve? Face a face. Zaqueu também teve a multidão querendo barrar ele. Ele teve que fazer o que? Subir numa árvore. E de cima da árvore ele via Jesus. Mas não bastava estar em cima da árvore e ficar somente vendo Jesus. Ele via o caminho e Jesus está no caminho. O que Jesus falou para ele? Desce desta árvore e vem até mim. E ele teve um encontro com Jesus também. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Bartimeu teve um encontro com Jesus. Eles tiveram as vidas deles transformadas. Cada um num grau diferente de necessidade. E o nosso Senhor é especialista em todas as áreas. De repente o seu grau de dificuldade não é o mesmo do de 1000. Mas o Senhor vai conceder para você também. Basta você sair de cima da sua árvore e vir aqui à frente. A nossa cadeira às vezes é a árvore. Às vezes a multidão nos impede. O que nós pensamos? Às vezes nós pensamos, será que eu vou correr lá na frente? O que a multidão vai falar de mim? Quando o pastor faz um apelo, o que a multidão vai falar de mim, se eu for lá à frente? Mas você tem que saber o que Jesus vai falar de você. O que Jesus vai fazer por você. Coloque em pé em nome de Jesus. Quero convidar o Alisson. O Alisson vai estar ministrando uma canção para nós. E eu tenho certeza que essa canção vai tocar o seu coração. Serão 5 minutinhos. E nós iremos para a nossa casa com visão. Visão de águia. Visão de águia. Eu creio no que eu estou ministrando, no que eu estou falando. E eu recebo também esta visão de Deus para a minha vida. Que Deus possa jogar fora toda cegueira espiritual. Tudo aquilo que nos atrapalha. Tudo aquilo que nós falamos aqui que pode nos levar à derrota. Que pode nos fazer tropeçar. Que pode nos impedir de enxergar. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Neste momento eu quero fazer um apelo. Se há no meio de nós alguém aqui que ainda não fez a oração de aceitar ao Senhor Jesus, ainda não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, aquela oração que diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E essa oração, ela abre a sua visão. Ela muda a sua visão. Eu falei que um dia eu era cego guiando cego, mas o dia que eu aceitei o Senhor Jesus, eu cheguei em casa com uma nova visão. Eu cheguei em casa com visão. Levante a sua mão, você que quer aceitar Jesus nesta noite. Você que quer aceitar Jesus nesta noite, não, desculpe irmãos, nesta manhã. A gente já acostuma com os cultos noturnos. Nesta manhã, levante a sua mão. Há pessoas com as mãos levantadas que querem esta visão, que querem ter este encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, que querem andar neste caminho, no caminho do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Vem aqui à frente, eu vou orar com vocês. Vem à frente. Sai do seu lugar. Como Zaqueu, sai de cima dessa árvore e vem aqui à frente. Não tem empecilho, não tem empecilho pela multidão, não tem empecilho porque vão dizer, porque você veio aqui à frente. Você está vindo aqui à frente não para agradar os pastores, não para agradar os homens, mas você está vindo aqui à frente para agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Mais pessoas levantaram as mãos, e o Senhor pede que você venha à frente. Nós vamos orar junto. Mais pessoas levantaram as mãos. Não deixe essa oportunidade passar, irmãos. O Senhor Jesus está no caminho. E você está à beira do caminho. À beira do caminho. À beira do caminho. Vem para o caminho. Vem para o Senhor. Amém? Esta é a maior decisão que vocês fizeram na vida de vocês. A maior e melhor decisão. De vir para o caminho.
de aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida de vocês. E nós vamos orar juntos. Nós vamos orar agora em voz alta. Nós vamos fazer como Bartimeu fez. Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós vamos fazer essa oração juntos. Vocês vão repetir comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E eu lhe peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Neste momento, diante da igreja do Senhor, eu desfaço todo pacto, todo acordo que eu possa ter feito, conscientemente ou inconscientemente, com as coisas que não te agradam. Senhor Jesus, me ensina a ser o cristão que tu queres que eu seja. Amém. Uma salva de palmas, irmãos. Irmãos, pode continuar aqui à frente. Nós vamos encerrar este culto todos juntos. Amém? Vocês que fizeram oração, pode continuar aqui à frente. Quero desafiar a igreja agora a vir aqui à frente. A igreja a estar no caminho de Jesus. A igreja a seguir Jesus, mas seguir os seus ensinamentos. A gente a vir aqui para a frente e a gente aprender que nós temos que olhar para os necessitados. Nós aprendermos como o Senhor Jesus disse que nós temos que socorrer aqueles que precisam. Se você está sentindo no seu coração que você tem esse chamado de estar no caminho de Jesus. Estar no caminho de Jesus é carregar o fardo, e o fardo é leve. O meu fardo é leve, o Senhor Jesus diz. Quero convidar vocês para vir à frente. O Alisson estará ministrando para a gente encerrar. Estará cantando uma canção. E eu tenho certeza que nós vamos embora para nossas casas com uma grande visão. Coloque a mão no seu coração. Este é um momento especial, um momento preparado pelo Senhor para te abençoar, para te dar visão, e visão de águia. Amém? Amados, a gente falou sobre o grito. Nesta manhã, o Senhor colocou uma canção. E através dessa canção, grite. Grite para a sua liberdade. Pode soltar para mim, Edmar. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar Coloca a mão no seu coração, seus feche pés. seus olhos. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que sou e te render glória e aleluia. Pode gritar. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia.
seu grito. Esse é o seu grito de libertação nesta manhã. Aleluia! Senhor, preciso do seu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Aleluia, aleluia. Irmãos, mesmo que o seu grito não seja um grito para todos ouvirem, que o grito, irmãos, é o nosso coração, o que ele sente. Eu não preciso sair gritando na rua, mas quando eu estou com a minha mente voltada para Deus, Ele está ouvindo os meus gritos. E o Senhor ouviu o seu grito, o grito de cada um, como nós vimos no testemunho do Edmil, cada um tem uma dificuldade diferente. E nós apresentamos o nosso louvor a Deus, e Ele entra curando toda e qualquer dificuldade. O Senhor ouviu o teu grito. E o nosso grito como Ministério da Família é esse. Eu quero que a gente grite junto agora. Que a gente fale. De agora em diante eu vou trabalhar pela minha família. Vamos lá? De agora em diante eu vou trabalhar para a minha família. Uma salva de palmas, amém? Vão para as suas casas tremendamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Abraça o seu irmão. E tenha um domingo maravilhoso.